Jair Moge aqui com a gente. Então, esse é o 38º encontro de práticas, né? Vou colocar sempre informação ali no chat, então, para quem não está acostumado com o nosso trabalho, a gente usa bastante o chat. E o tema aqui é crescimento e desenvolvimento no contexto da arte da facilitação, né? E a gente tem o prazer de estar com o Jair aqui, quem ensinou muito a gente, e a gente fez muitos trabalhos juntos. Ele é sócio fundador da Digo, para quem não sabe. E é isso, o encontro vai até às 8 horas. E só perceba as distrações que você possa ter ao seu redor para diminuir ao máximo essas distrações. Fernando, quer complementar? Não, vamos colocar aqui a agenda no chat, uma agenda rápida e rasteira. A gente vai ter aí a abertura e boas-vindas, um check-in daqui a pouco com uma pergunta para vocês conversarem em duplas. Jair vai fazer uma apresentação desse conceito do paradoxo, reflexões em pequenos grupos e na volta aí vem a parte mais importante que vai ser perguntas e explorações junto com o Jair. É isso, Jair? Plano de Oi. voo? Como é que a gente prepara essa galera para essa pergunta que vai vir? Carol vai colocar aí no chat a pergunta. E a gente vai fazer um impromptu networking, não é isso? Isso. E aí a pergunta que a gente vai conversar em pares, né? Então vão ser 3 rodadas em pares, 4 minutos cada rodada. Então dá mais ou menos 2 minutinhos para cada pessoa. E as perguntas estão ali. O que faz da facilitação um espaço fértil para crescimento e desenvolvimento seu e dos outros? E aí, o que você espera levar daqui? Como pode contribuir para esse grupo, para esse encontro? Acho que a pergunta ela tá Só boa. 4 minutos. Não dá É para isso que eu ia falar, dá para ficar horas, né? Vamos ter 3 rodadas, então a conversa segue. Então vamos lá, 4 minutinhos, a gente volta aqui. Programas pelo Zoom. É, todo mundo, né? O Bruno deu uma passeada geral, né, Bruno? Deu. É, Aí a gente vai ter o nosso segundo encontro agora, né? Você vai encontrar uma outra pessoa. Então, nossa segunda rodada. E aí as perguntas permanecem. Então, são as mesmas perguntas. deixa eu só mover aqui. A Vamos nós. gente não conseguiu passar da primeira pergunta, porque ela é boa. É, pô. Vamos nós. Olá, tudo bom, Jair? Tudo bem. O pessoal tá chegando de volta. Eu tenho vários livros seus aqui, Jair. Ah, é? Alguém comprou então? Alguém leu? Alguém leu, né? Podia colocar a pergunta de novo, Carol, só para Posso? quem chegou agora. E a gente vai para a terceira e última rodada. Vamos ver se agora todo mundo consegue entrar na sala e ficar. Vamos ver se agora paro Vocês não estão quieta. percebendo, mas tá rolando um pega-pega aqui no. É, Ah, é? pega Fugiu. Uma virtual. sala vai para outra. Tá divertidíssimo isso. Então vamos lá, última rodada. Nossa, Agora sim. conseguimos no tempo. Nunca tive Ó. essa. Ó, Pois é, tá vendo? Milagres acontecem. Aliás, agora oficialmente apresentando o Jair, eu acho que essa é a frase, né? Milagres acontecem. Então, encontrar o Jair, eu acho que foi por aí, assim, acho que uma das coisas que ele ensinou foi isso, foi que milagres podem acontecer na vida das pessoas, né? Nos pequenos encontros, nas pequenas coisas. Acho que essa visão espiritual que a gente aprendeu com ele, né? E da antroposofia. Então, eu acho que é muito bonito de ver assim o trabalho, os livros e o que ele trouxe da espiritualidade para as organizações, que é uma coisa que lá atrás não se via, né? Hoje já está mais comum, mas eu acho que o Jair é o precursor aí de falar de espiritualidade nas organizações, né? Então a gente tem um prazer enorme de estar com você aqui. E aí eu passo a palavra para você, Jair. Legal. Então, muito bom estar aqui com vocês, né? É uma satisfação, né?
muita gente conhecida, então eu fico muito à vontade, né? Como a gente está com um grupo pequeno, né, e vocês fizeram aí uma conversa, né? Talvez ouvir aí umas três falas, pelo menos, né? O que que é crescimento e desenvolvimento contribui para a facilitação? Ou como é que é a facilitação, como é que vocês viram a facilitação nesse contexto de crescimento e desenvolvimento? Assim vocês me ajudam também a criar uma base aqui da nossa fala. Se ninguém falar, eu chamo. Sim. Eu pego. Ah, quando as minhas verdades são postas em causa, ou seja, o desenho está todo feito para o sucesso do momento e ele acaba todo mal. É aí que a facilitação me leva ao desenvolvimento. Quando me põe em causa a Legal. mim mesmo. Quem segue? Chama alguém, vai, Helga, para a gente usar a velha tática. Lourdes. Tá, vamos lá então. O que eu percebo assim, ó, que o que traz o crescimento e o desenvolvimento, eu vejo que é o fato justamente de estarmos juntos e compartilhar experiências, né? Eu acho que a técnica é apenas um meio. E quando Uhum, para a gente poder realmente vivenciar aquele momento, compartilhar as nossas experiências, o que a gente já traz de bagagem, né? Pensando na educação de adultos, e como aquilo está impactando a gente, enfim, os nossos sentimentos também. Então, eu acho que eu usaria a palavra o compartilhar é o que faz a diferença. uhum. Legal. Chama alguém, Lourdes. Deixa eu ver aqui quem é que eu não. Bruno, não sei quem é você, mas que bom poder estar aqui hoje também te conhecendo. Bem, Legal, obrigado. A gente conversou rapidamente, e, assim, o que eu pude extrair é que os aprendizados, né, que a gente obtém nas trocas, né, tanto em trocas de mentorias, quanto em grupos, então sempre tem aprendizados. Então, a gente prepara uma agenda, prepara um conteúdo, mas a gente sempre aprende, né, com o grupo. Então, isso em processos de mentorias, em processos individuais, desenvolvimento individual, como um grupo, né? No grupo a gente sempre aposta na inteligência do grupo, né? Então, Uhum. o grupo, ele sempre é inteligente e suficiente para trazer é, crescimento e desenvolvimento, ou trazer algo mais do que o indivíduo, né? Embora também haja situações, estava até comentando com a Maria Lúcia na última conversa, onde a gente percebe que o grupo também se protege. Então, ou seja, Uhum. há momentos em que, por determinada situação, determinada circunstância, o grupo opta por se proteger, né? Mas fica claro isso, né? Fica claro que perdeu uma chance, perdeu uma oportunidade de desenvolver naquele momento, né? E a gente tem que entender o momento enfim, Legal. é um processo, né? Não é uma intervenção única. Uhum. É Legal. isso. Bom, talvez nem todos me conheçam, né? Então, eu diria o seguinte: eu sou um velho insultor, né? Que é a piada que eu faço com consultor. Eu sou mais insultor do que consultor. E eu trabalho nessa vertente já há 40 anos e sempre a partir do referencial da antroposofia, né? Então, eu gosto de dizer que a antroposofia me deu régua e compasso para esse trabalho de insultoria. Então, e é sempre o trabalho sempre veio a partir de facilitação, né? Facilitação de grupos, ou quando isso aplicado numa mentoria, o coaching, né? Mas sempre usando os arquétipos da antroposofia. E o que eu tenho percebido, né, achei legal essas três falas, né, como é que vocês veem crescimento e desenvolvimento, e como a minha consultoria ela é mais no mundo corporativo hard, né, no corporativo típico, né? Então, o que que eu aprendi ao longo do tempo facilitando grupos, né? É que se você não cuidar do crescimento e do desenvolvimento,
você não faz o grupo transitar de um patamar para outro, né? E aí é aquele velho, né, axioma, né? Olha, você só cuida do crescimento e desenvolvimento do grupo, primeiro, se você cuidar de você também nessa dimensão, né? O que é crescimento, o que é desenvolvimento. Então, sempre me chamou a atenção, né, essa polaridade de crescimento e desenvolvimento. E aí acho que eu não vou falar nenhuma novidade para vocês, mas existem muitas consultorias de crescimento que dizem que fazem desenvolvimento. E tem muita consultoria de desenvolvimento que faz desenvolvimento e diz que faz crescimento também. Então, eu acho legal posicionar claramente o que eu estou falando de crescimento e desenvolvimento. Como arquétipos, eles são polaridades, mas também são paradoxos, né? Então, no mundo corporativo, se você não tiver crescimento, você não tem desenvolvimento. Se você não tiver desenvolvimento, você também não tem crescimento, né? E aí, é quase que um dilema do facilitador quando ele chega num cliente ou chega num grupo e tem essas duas dimensões a serem cuidadas, né? Na esfera da facilitação. Então, talvez para deixar um pouco mais vivo, você pode compartilhar, por favor, Fernando, o esquema que nós conversamos? Então, o que mostra esse esquema, né? Você tem do lado direito da tela essas linhas como se fossem cílios, né? O desenvolvimento é sempre algo externo, né? E essa imagem arquetípica é a famosa lemniscata. Então, você tem algo externo, né? Vocês podem imaginar na parte superior dessa imagem, do lado direito, o início de um processo, né? Esse processo ele caminha, passa pelo ponto central e ele se torna interno. Então, aquilo que era externo se torna interno, faz a sua trajetória, o seu processo, né? E num determinado momento ele passa pelo centro e vira externo. Essa, na verdade, se a gente entrar pela física quântica, né, ele é um movimento energético, né? Algo que é externo, transita e fica interno, mas depois tem que voltar para o externo. Faz sentido isso como polaridade? Crescimento, desenvolvimento e crescimento, né? Então, no contexto corporativo, o que é um crescimento? É tudo aquilo que é quantitativo, né? Tudo aquilo que está ligado a um pensamento racional e lógico, vamos dizer assim. Se eu estou falando de uma empresa, eu estou falando aí de questões bem lógicas, né? Então, taxa interna de retorno, participação no mercado, né? Volume de vendas, volume de produção, papapi, papapá, né? Isso exige um pensar bem dos tempos que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, né? Estamos numa transição, mas o mundo capitalista ele botou muita energia desse lado do crescimento, né? E pouca energia do lado qualitativo, que é que é mais do sutil, né? Então, se vocês imaginarem essas duas polaridades, elas estão aqui representadas de uma forma equilibrada, crescimento e desenvolvimento. Como é um ciclo vital, né? O que acontece quando eu tenho muita ênfase no crescimento e não tenho no desenvolvimento? Eu gero um desequilíbrio dessas duas polaridades, né? Ora, ao ter um crescimento maior do que o desenvolvimento, eu estou gerando nesse organismo social com o qual eu trabalho um desequilíbrio ou, usando uma outra expressão mais forte, uma doença.
Por outro lado, se eu tenho o lado direito aqui do qualitativo exagerado, em desequilíbrio com o crescimento, eu estou gerando, então, também uma doença. Então, eu estou falando aqui de uma empresa, mas eu posso olhar um grupo nessa perspectiva. E o caminho qualitativo na antroposofia é chamado do pensar do coração, né? Que é aquilo que eu posso dizer que está por vir, né? Que é uma força que ainda vem do futuro, né? Que trabalha com aquilo que não é racional e lógico. Então, eu diria que o consultor, né, o facilitador, ele vai ter sempre esse desafio de equilibrar crescimento e desenvolvimento num trabalho de, de mentoria, né, ou num trabalho de consultoria, ou num trabalho de desenvolvimento do grupo. Aí alguém pode perguntar, mas como é que isso acontece no grupo, né? Olha, você junta um grupo é sempre por alguma razão, né? Por que um grupo se junta? No contexto corporativo é porque tem um problema, tem um conflito, tem um novo projeto, tem uma nova situação, tem uma nova unidade, tem uma implantação, né? É, e esse grupo se junta, né, para tem um prazo para apresentar o seu resultado, né? E nesse grupo, nesse momento, acontece essa força do desenvolvimento que muitas vezes não está ligado à questão do tempo, né? O que acontece num grupo, se você faz uma avaliação, talvez o desenvolvimento do grupo vai acontecer após a reunião objetiva que você fez. Então, aquela pergunta que, pelo menos nos contextos de um trabalho de consultoria com essa metodologia, a gente sempre faz uma avaliação do que o grupo fez, né? E nesse processo da avaliação do que o grupo fez, você está cuidando do desenvolvimento do grupo, né? Esse grupo, quando ele se encontra numa próxima vez, uma imensa probabilidade de ele estar numa outra posição, num outro patamar, né? Então, essa imagem, né? O que é racional e lógico, que é tudo aquilo que o mundo corporativo, né? Ou o mundo mais da economia dos nossos tempos vive, né? É muito fácil de falar. Mas o outro lado, que é o mundo mais sutil, né? Que fala, então, das questões de desenvolvimento, ainda nós estamos tateando, nós ainda estamos tangenciando, né? Ah, então, talvez aqui pro nosso processo, né, essa imagem então de crescimento e desenvolvimento como fenômenos polares, né, os dois acontecem simultaneamente. Estava lendo um livro recente que fala das dores do crescimento, né? Então, todo crescimento gera dor, né? E se a gente olha na nossa biografia, né, a gente até pode olhar na nossa infância, no nosso crescimento, ou se nós olharmos os nossos filhos e sobrinhos e jovens, né, existe uma dor do crescimento físico. Não sei se mas a criança, quando ela cresce, ela tem uma dor física, né? Porque é algo que está procurando um novo espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma dor também do desenvolvimento, porque novas exigências, novos desafios, né, aparecem quando uma criança sai, por exemplo, da sua fase adolescente para a sua fase adulta, ou da sua fase infantil para a sua fase de adolescência. Então, existe dor no crescimento e eu diria que também existe dor no desenvolvimento. Essas duas forças arquetípicas é como se fossem irmãos siameses.
Se o facilitador, se o consultor, se o terapeuta, né, não tiver a sensibilidade para observar esses dois fenômenos, é, há uma grande chance de não estar contribuindo para que aquele ser, que pode ser um indivíduo, que pode ser um grupo, ou que pode ser uma organização, não transite de uma forma equilibrada entre crescimento e desenvolvimento. Bom, crescimento e desenvolvimento nesse contexto só acontece quando no grupo, né? E nós estamos falando aqui, então, que o facilitador ele trabalha com grupos, né? Em diversas demandas, né? Pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, pode ser um grupo, pode ser uma associação. E eu queria, então, talvez deixar aqui esse, esse, esse esse insight, né? Como é que eu vejo isso? Como é que eu trabalho com isso, né? De uma forma objetiva? Olha só a imagem que eu estou falando, né? Objetivo? Ah, então é quantitativo? Tem que ter meta? Não, mas você pode trabalhar também com uma forma objetiva de desenvolvimento, né? O que que você quer de desenvolvimento para esse grupo que o destino colocou na sua frente? Você vai usar diversas técnicas, diversos exercícios, mas no final teve um crescimento quantitativo e teve um crescimento qualitativo, né? Esse grupo ou essa pessoa, quando se reencontrarem, né, quando estiverem novamente com você, você consegue imaginar que eles estão já num patamar diferente, né? Ou seja, não repete mais o padrão antigo e já, né, eu gosto de dizer, né, existem tantos erros novos a serem cometidos, mas a gente insiste em cometer os antigos, né? Então, como é que eu levo um novo patamar de erro que leve ao desenvolvimento, né? Então, Fernando, eu não sei se serve como introdução, mas talvez aqui fazer então uma conversa, né? E depois a gente explora mais então no plenário. Muito bem. Você convida ali, Carol? Tava no mudo aqui falando. Básico, né? Bom, a ideia é que vocês vão estar agora em pequenos grupos e é olhar para o que te chamou a atenção, né, dessa apresentação, como que você sente esse paradoxo, né? Tava eu e o Fernando aqui discutindo, tipo, na nossa empresa, né, o crescimento, o desenvolvimento, o equilíbrio, o desequilíbrio, enfim, esse paradoxo. E aí a ideia é elaborar uma ou duas perguntas para trazer para o Jair. Então, ao retornar, a gente vai fazer essas perguntas, aí a conversa continua. E aí cada grupo terá a oportunidade de compartilhar insights, comentários e uma pergunta, né? A gente não vai ter muito tempo para muitas perguntas, mas A gente está em 3 quartetos, vai dar uns 7 minutos por cada grupo, vai dar um tempinho razoável. legal. Então vamos lá. 9 minutinhos na sala. Se acabar antes, volte para a sala principal, se não, usa o tempo até o final. Vamos nós. Muito bem. Todos foram e voltaram. Sim. E aí, se vocês puderem escrever no chat a pergunta de vocês, só para a gente objetivar, para quem já escreveu, é só copiar e colar. Para quem ainda não escreveu, acho que é bom a gente ter até as perguntas escritas. Você põe, Lourdes? A gente não combinou quem ia botar, eu ia perguntar agora. Eu coloco ali, então. Ó, já está vindo ali. No nosso caso é o Bruno, né, que vai colocar a pergunta, certo, Bruno?
Não, a Priscila já colocou, Priscila colocou ali, É, a né? foi Priscila pôs rapidinha. ali. Já coloquei Ela, lá. E aí falta o grupo legal. 2, é isso? Cissa, Crislane, Larissa e Lourdes? É, Acho que a Lourdes está colocando ali, é isso? isso, está trabalhando ali ela. Conheço a Lourdes. Legal. E aí vocês já têm um representante que vai fazer a pergunta? É isso? Pelo que eu vi no grupo da Lourdes, tem. Olha lá, já veio a pergunta. Acho que é isso, né? Fica aberto aqui quem gostaria da sala que estava Bruno, Edna, Lívia e Priscila. Quem gostaria de fazer a pergunta para o Jair e, enfim, expressar verbalmente? A pergunta está no chat, mas para ser mais uma conversa aqui, né? Uhum. Você pega aí, Priscila? Segue. Legal. Pode ser, pode ser. Bom, acho que a primeira, vou trazer as duas perguntas para já fazer o nosso grupo aqui, tá? O primeiro como equilibrar o crescimento, o foco em crescimento e desenvolvimento de uma melhor forma, porque até no nosso grupo nós falamos sobre o quanto que trabalhar com desenvolvimento permite que a gente aprofunde no grupo e consiga trazer a mensagem do grupo de uma forma mais assim do coração, né? Mas o como que isso também às vezes pode desvirtuar um pouco do foco no crescimento. Então tem esse ponto. E uma outra pergunta é sobre como na verdade trazendo esse desafio, que é um desafio do facilitador nesse no mercado corporativo, ou na verdade na facilitação em si, quando o contratante, na verdade, ele tem esse foco em crescimento em detrimento do desenvolvimento. Então, as empresas estão mais focadas em crescimento e não estão olhando e nem esperando algo em relação a isso, tá? Então, como que Uhum. o facilitador trabalha com isso, ou como que ele administra esse desafio? Uhum. Legal. Talvez fazer o seguinte, então, eu comento rapidamente e se tiverem perguntas próximas, aí a gente já coloca. Se não tiverem próximas, a gente abre um outro tema, né? Então, como equilibrar crescimento e desenvolvimento. Eu vejo assim, quando nós, como facilitadores, ou consultores, ou mentores, chegamos numa empresa, num grupo, numa pessoa, nós não chegamos à toa, né? Lá no nosso curso, a gente sempre tem uma oração que diz assim, né? Que eu esteja onde eu tenha que estar e que eu saiba o que eu tenho que saber. Se você vive disso, você vai estar sempre diante de alguma coisa que tem a ver com você, né? Então, como equilibrar isso? Bom, primeiro, eu acho que é você ter consciência, né? Que se você fizer um trabalho só para aumentar o lucro do patrão, acho que é melhor mudar de profissão, né? Agora, se você chega um pedido para você, que você tem que cuidar do crescimento, o grande desafio espiritual é como é que você coloca uma pitadinha de desenvolvimento naquele trabalho, naquele desafio, né? Então, eu diria que como equilibrar não tem receita, mas a consciência de que eu não posso só estar a serviço de um lado dessas duas forças espirituais, né? Acho que o outro comentário, né, quando, quando o cliente nos contrata para aumentar o lucro, né? Para fazer um trabalho que aumente, sei lá, a produtividade, né? Eu volto no meu argumento anterior, né? Sempre que você tem um grupo humano, você vai ter uma pergunta de desenvolvimento, explícita ou implícita. Dependendo da cultura da empresa, ela está implícita, né? E aí cabe você ter a sensibilidade para, na facilitação, através de perguntas, você se aproximar dessa pergunta de desenvolvimento que está sempre implícito, né? O consultor, o facilitador, tal,
ele, na verdade, ele é um agente é, de forças superiores, né? Ou do crescimento ou do desenvolvimento. O nosso desafio é que, como facilitadores, nós temos que ser hábeis para pisar, andar com os pés nas duas dimensões, né? Cuidando desse equilíbrio. Diria isso. Que outra pergunta o grupo tem? Do nosso eram essas duas perguntas, aí que eu fiz as duas Uhum. perguntas de uma vez. No nosso Bom, grupo, Jair, ficou uma pergunta assim, a gente gostaria de ouvir sua opinião. Como você que anda né, trabalha em muitas empresas, empresas muito grandes, como é que você percebe esse equilíbrio na atualidade, nas organizações? Uhum. Qual é a cultura percebida sua? Ah, então, eu diria assim, eu tenho clientes, e o Bruno aí vou falar de um cliente que ele conhece muito bem, né? Que é a Porto Seguro, né? Eu, eu sou consultor da Porto Seguro há 27 anos. As pessoas falam assim, pô, você deve enrolar bem, né? Para ficar tanto tempo assim no cliente, né? E aí eu vou pegar o exemplo da Porto, né? Que é assim, o empresário, ele tem essa consciência do equilíbrio entre crescimento e desenvolvimento. Quando eu cheguei lá, eu percebi isso, né? Agora, qual era a questão do empresário? Ele não sabia como fazer isso, né? Uhum, E aí, como é que se faz isso? Você faz isso através de um processo de desenvolvimento organizacional. Nome bonito para hoje disso é mudança cultural, né? Então, você tem que ter um processo de desenvolvimento organizacional ou de mudança cultural, aonde você insere de uma forma muito clara, né? Essas duas dimensões. Vou dar um exemplo. Olha, tem que fazer um planejamento estratégico. Ora, você tem que ter uma linguagem de crescimento. Mas você pode levar, por exemplo, no planejamento estratégico, um exercício que use arte, né? Que você tenha, que você possa usar alguma coisa que sensibilize as pessoas nessa dimensão do desenvolvimento, né? E qual que é a arte total nisso? Como é que você junta um planejamento estratégico, talvez, com uma atividade artística, né? E é interessante, o Bruno pode testemunha disso, como é que as pessoas percebem que você está cuidando dessas duas dimensões, né? Porque quando você faz a avaliação final do trabalho, o que vem geralmente é, né, uma satisfação pelo trabalho feito, né, é, na dimensão quantitativa, mas também na dimensão qualitativa. Agora, tudo isso é discurso, né? O fato é que quando você olha isso numa perspectiva de tempo, numa empresa grande que tenha esse compromisso, a empresa cresce de uma forma assustadora, né? Cresce de uma forma assustadora na parte financeira, mas também cresce na dimensão social, né? Muitas pessoas saem dessa empresa, vão trabalhar em outras empresas, porque querem levar aquela ideologia para outros grupos, para outros, né? Viram consultores. É ou não é, Bruno? Por que isso, né? Então, Isso mesmo. uma pergunta assim, uma resposta simples, como é que você percebe isso, né? Voltando à pergunta original. Você percebe perguntando por que eu estou aqui, né? Qual é a força que me trouxe aqui? E depois, na antroposofia, a gente tem uma série de conceitos. Por exemplo, as fases do desenvolvimento das organizações. Olha, a organização é um ajuntamento de seres espirituais, de seres humanos. O espírito, ele passa por fases de desenvolvimento, né?
Então, você não vai pegar uma startup e colocar uma cultura de uma empresa estruturada, organizada, né? Porque uma startup ela passa por uma fase de desorganização, mas ela vai ter que se estruturar num determinado momento, né? É, você também, né? Aí alguém falou que tem os livros, né? As fases do desenvolvimento do ser humano, né? Olha, você não tira uma criança, criança de 8 anos e coloca na universidade, né? Ela tem que passar por certas etapas. Então, eu diria que a pergunta, como é que você percebe, como é que você percebe essas dimensões? A o desenvolvimento do organismo humano, né? Que pode ser uma empresa, pode ser um grupo, pode ser um departamento, pode ser um setor, né? E como é que as pessoas que estão lá dentro também estão nos seus estágios biográficos de desenvolvimento. Então, eu pessoalmente uso muito esses recursos para perceber, né, o que aquele organismo está pedindo. É crescimento ou é desenvolvimento? Né? Porque a Uhum. lógica é a seguinte: não dá para tratar um sem tratar o outro. Se eu fizer esse desequilíbrio, se eu fizer essa aposta, e aqui me dá a chance de dizer o seguinte: olha, tem muitos facilitadores, mentores, consultores que se apaixonam por uma das dimensões, né? Então, vamos fazer desenvolvimento pelo desenvolvimento. Aí vira o consultor, o facilitador, o abraçador de árvore. Estou exagerando, né? Uma imagem antiga, né? E tem o outro que só faz quantitativo. Aí vira o, o racional e lógico, né? Que não resolve, né? Então, a pergunta é quando dá para perceber e se você tiver esse pano de fundo de crescimento e desenvolvimento, você se diferencia como um profissional facilitador, vamos dizer assim. O que mais? Que vai no nosso grupo, então. Primeiro a gente ficou pensando se era paradoxo ou não frente ao que tu trouxeste. Antes, acho que num primeiro momento, antes da tua fala, Jair, acho que talvez a gente pudesse pensar que haveria, né? Eu só trabalho com desenvolvimento, eu só trabalho com crescimento. Mas a partir da tua fala, a gente ficou pensando, mas será que é paradoxo ou de certa forma é um contínuo, né? Mas não com um contínuo linear, assim, primeiro uma coisa, depois outra, mas que de certa forma eles Uhum, andam juntos, né? uhum, E uhum, porque eu fiquei pensando, né? Não cheguei a trazer, mas na minha experiência, quando alguém diz, a gente quer aumentar a produtividade, mas se você não faz um trabalho de integração com aquela, realmente de formar aquilo como equipe, portanto, de desenvolvimento, não vai ter crescimento, né? uhum, uhum, Então, acho que essa é a ideia do paradoxo, mas o que que a gente ficou pensando? Como é que nós podemos mensurar o uhum, crescimento e o desenvolvimento, né, numa equipe, de uma uhum, organização, acho que talvez tenha algumas coisas, mas de uma equipe, vamos pegar um espaço um pouco menor. uhum, uhum. Aí a gente já entra no outro paradoxo, né? Eu uso a palavra paradoxo, mas acho que a palavra melhor é polaridade, né? Porque são forças polares que naturalmente, a gente observa isso, né? Olha, ter medida de crescimento é fácil, tá cheio, né? Agora, de desenvolvimento, não sei se um dia vai ter uma metodologia, né? Porque toda a metodologia que eu vi até agora, no limite, o que que é? É uma ferramenta da outra polaridade, né? Então, nos meus processos, né? Como é que você sentiu a reunião de hoje? Você pode fazer questionário, pergunta e tal. Você não vai chegar próximo de uma resposta como essa, né? Como é que eu senti? Como é que eu estou sentindo a nossa interação nesse trabalho que fizemos? Como é que eu senti o conteúdo que foi trazido nessa reunião? Né? Como é que eu senti o caminho que esse grupo fez? Né? Não há instrumento, né? Então, talvez aí é melhor o paradoxo do que polaridade, né?
E aí a questão-chave é como é que nós desenvolvemos lideranças com essa percepção, né? Então a pergunta, como é que você vê? Olha, nós estamos distante, né? De isso ser um padrão de uma cultura, né? O Daniel Burkhardt, meu sócio, né, que me iniciou nesses conceitos, né? Uma vez eu falei assim, já aí não se preocupa, nós temos 5.000 anos para desenvolver isso. Acho que não precisa esperar 5.000 anos também, foi exagerado, né? Mas eu acho que nós estamos numa transição cultural, né? Mais e mais gente estão preocupados com essa questão de que ó, não dá para crescer sem limite. O planeta não aceita mais, né? A sociedade não aceita mais, né? O crescimento tem limite, né? Isso já parece que é uma, é uma noção que começa a fazer sentido no mundo capitalista. Mas não vai resolver isso né, imediato. Agora, o importante é que existam pessoas como vocês e como muitos outros que necessariamente não bebem na mesma vertente, que estão preocupados em trabalhar com essas duas dimensões, né, de crescimento e desenvolvimento, né? Então, eu faria esse comentário, que é um tema vasto. Talvez mais uma pergunta e depois a gente faz um Eu tenho uma fechamento. pergunta, Jair. Se você podia compartilhar um exemplo, lógico, sem compartilhar nomes e tal, mas de uma demanda que veio bem enviesada para um lado e você sutilmente trouxe para o outro também. Boa. Tá, tem uma história antiga aí que é assim, né? Eu fui chamado para uma empresa do ramo industrial, né? E aí aquela velha tática, né? Você tem que entrevistar antes de, né? E aí o Big Boss fala assim, meu modelo de gestão é assim, eu tenho numa mão é, um, ele falou a expressão dele, um pão de mel e na outra mão um chicote. Tudo bem. Bom, começou o processo, depois de algum tempo, ele percebeu que chicote, pão de mel, não orna mais. As pessoas não aceitam, né? E aí foi um processo maravilhoso, porque desencadeou um processo de questionamento de valores internos, né? Então, aí, Fernando, é assim, né? Eu teria N exemplos, mas é de pessoas. Porque esse mundo do crescimento, do ter, tem gente muito inteligente. E eles são tão inteligentes que percebem que tem que cuidar do outro lado, né? E aí precisam de alguém que põe o pé na porta, alguém que sensibiliza, alguém né, que mostra que, olha, é, atingir resultados, e quando você olha para trás tem né, uma fileira de mortos, a que leva isso, né? Isso se satisfaz, né? Então, quis o destino que eu sempre estivesse em empresas que fossem duras. E depois de algum tempo percebiam que fizeram uma transição. Eu diria que eu acho que isso é o normal, sabe? Quando o consultor é chamado numa empresa, não é porque as coisas estão bem. Faz sentido isso? Então você é chamado para trabalhar com o mal. Opa, aí abre uma outra dimensão, né? Nós somos chamados para trabalhar com o mal. Porque se as coisas estiverem bem, ninguém vai chamar a gente para fazer um trabalho de facilitação, né? Ou de mentoria, ou de consultoria, né? Então, aqui já remete para uma outra dimensão, que é o né, os que conhecem um pouco do nosso trabalho, tem que ter uma preparação muito grande, né? E aí a reflexão também o arquétipo aí também vale, né? Como é que você está em termos de crescimento e desenvolvimento, né?
Quer fazer mais curso? Quer ter mais certificado? Quer ter mais isso? Quer ter mais aquilo? Ou está preocupado com uma outra, né? Você tem que equilibrar isso com uma outra dimensão. Como é que você está em relação a dinheiro, né? Tá certo, o dinheiro tem um lado de sobrevivência, né? Mas tem, a partir de um determinado limite, se você só se preocupar com o quantitativo, você não se desenvolve, não tem tranquilidade espiritual para ser criativo, para poder trabalhar com mais atenção, né? Então, a pergunta é boa. 40 anos de estrada, né, eu já tive mais de 100 clientes, né? Eu diria que o- a, 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 a temática é sempre assim: você é chamado para melhorar aquilo que é quantitativo, né? E a tua grande arte é como é que você olha também o outro lado. Porque é o outro lado que faz dar resultado quantitativo. E nós viemos de uma formação, de um estágio cultural, onde toda a nossa formação foi para cuidar daquilo que é quantitativo e não daquilo que é qualitativo, né? Então, eu tenho esperança. Eu sinto que tem muitos movimentos nessa direção de equilibrar essas duas dimensões. Acho que a gente tem ainda 13 minutos aí, acho que ainda cabe mais uma pergunta, se alguém tiver mais alguma Uhum. pergunta, e aí depois a gente vai para o encerramento. Aproveitar o Jair Ou alguma aqui. consideração sobre aquilo que eu já falei também, que agora. Eu acho que eu posso falar, né, que o Jair mencionou a experiência da Porto. É muito interessante essa fala do Jair, porque quando eu entrei na Porto Seguro, eu já tinha uma experiência em RH, em consultoria, mas eu não conhecia essa metodologia que o Jair trabalha, que é a base antroposófica, né? E para mim era tudo novidade. E eu achei muito estranho, porque eu vinha de empresas que eram muito focadas em resultados, tal, e, e que eu não sentia a alma da empresa. E aí, chegando na Porto, eu achava essas coisas meio estranhas, as pessoas, esse vocabulário, né, antroposófico, a formação de imagem, né, o caminho longo, o longo caminho curto, essa linguagem toda eu achava estranha, mas fazia muito sentido para mim. E eu comecei a perceber como dava resultado, né? Ou seja, você não precisa ter pressa para ter resultados. Você, mesmo sem pressa, ouvindo as pessoas, né, considerando, trabalhando a arte, né, que o Jair sempre trabalhou nos treinamentos, nos processos de desenvolvimento, como a gente trabalhava com a alma, né? A alma das pessoas, a alma da empresa, e isso impactava diretamente nos resultados, tanto os resultados individuais, os resultados das áreas e da empresa como um todo, né? E tanto é que é referência, né? Então, e hoje eu sigo esse caminho, né? Hoje eu não estou mais na Porto Seguro, eu tenho meu caminho de consultoria e sigo utilizando essa metodologia porque eu vi que funciona, né, que dá resultado, porque ela não fica faltando, né, é o integral, né, é o ser humano integral. Então, esse é um breve depoimento do resultado que eu vi lá na Porto. É legal. Tem pergunta da Priscila, né? Quando falamos em desenvolvimento por competências, estamos olhando para o crescimento, inicialmente. A partir do momento em que trabalhamos com comportamento observáveis, né? Então, né, toda essa tecnologia, o conceito de desenvolvimento por competência, né? Quer dizer, qual é o cuidado se você está trabalhando como profissional de RH ou como consultor, né? Você precisa ter um equilíbrio de competências hards e softs, né? É, e aí é interessante, né? Eu trabalho muito com empresa familiar, né? Você pergunta como é que a empresa chegou nesse estágio, né? Vem algumas qualidades hards, né? Mas também começa a vir qualidades softwares, né? Olha, na primeira crise nós tivemos que nos reinventar, né?
nós tivemos que ser criativos e tal. Então, a competência, para mim, aí está uma dica, né? É, tem que ser equilibrado nessas duas dimensões. Se você estiver trabalhando com um rol de competências desequilibrado num organismo, é, precisaria ser feita alguma coisa. Não vou dizer que está errado, né? Mas take care. Né? A Lourdes fala se é possível citar a bibliografia sobre antroposofia nas empresas. Aí eu não sei, Fernando e Carol, depois vocês poderiam talvez disponibilizar para o grupo. Fernando colocou ali já, O tá ótimo. site da Obrigada. Ah, Digo tem bastante coisa, né, Jair? Tem até tá, os seus livros e tal. legal. Jair é uma biblioteca ambulante. É. Alguém falou assim, uma vez, né? Tô confessando agora coisa de idade, né? Estou com 72, né? Então, puta, Jair, você produz muito porque eu acordo às 4 horas da manhã e não durmo, né? Então, como eu não dormia, eu resolvia escrever ou fazer Escrever coisas. livro. Agora tem preguiça, não consigo mais escrever, né? Então, acho que o Portela que fala, né? Quem chega mais cedo, quem chega mais cedo na roça, capina mais que todo mundo, né? Uhum. Então, acho que é um pouco da minha biografia. Aí veio a pandemia e eu descobri que se eu dormir mais cedo, eu continuo acordando às 4, mas dormi mais cedo, né? Então eu acordo mais disposto. Então tem uma fase da vida que é onde eu gerei esses livros que era fruto de levantar mais cedo. Uhum. Fica a dica. Hashtag É. fica a dica. Acho que do conhecimento também da tua parceria com o Daniel, enfim, tem vários componentes aí também, né? Uhum. Muito legal. Aí a gente tem 7 minutinhos para encerrar e aí eu gostaria de que vocês escrevessem no chat para a gente o que ficou de valioso desse encontro. Eu confesso que a minha cabeça ainda tá, eu tô pensando aqui em alguma, sabe quando, né? Tá fazendo até barulho aqui dentro da cabeça. Mas só para a gente encerrar e olhar o que ficou de valioso. Então, por favor, escreva no chat. Cara, eu tô vendo todo mundo assim. Acho que vai vir muita coisa já aí. Pacificou coração e mente. É, eu tive a mesma sensação, Priscila. Muito bom. Muito bom. Uhum. É. Acho que eu nunca vi esse grupo tão em silêncio. É muito interessante, muito bom, né? De ver assim todos os comentários que saíram aqui. E eu diria arro para todos. Sintam a mesma coisa. Me conecto. Alguém quiser abrir o microfone, né, cara, compartilhar rapidinho, ainda dá tempo, né? É, temos 5 minutinhos, não dá para ouvir talvez todo mundo, mas se alguém quiser
expressar verbalmente. Eu acho que eu gostaria de agradecer a todos, até porque é a contribuição, né? Eu acho que o Jair traz o conceito, traz o conhecimento dele, mas aí depois a pergunta do grupo e como as coisas vão sendo construídas, para mim foi muito interessante de começar a refletir mesmo. Nossa, eu estou indo mais para desenvolvimento, mais para crescimento nesse cliente, esse cliente está me pedindo mais isso ou mais aquilo, como é que eu vou equilibrar isso e aquilo, como é que eu vou fazer girar ali na lemniscata, né, olhando por esses dois ângulos, assim. Então eu saio bem pensativa. Muita gratidão a todos. Eu também saio muito feliz de reencontrar vocês e a honra de ter conhecido o Jair, que eu só conheci os livros, e eu também estou muito feliz. Fernando, acho que foi colocado uma palestra minha na TED no grupo, né? Sim, Foi, na página de inscrição. né? Talvez recolocar, e lá tem 15 minutos só sobre esse tema, que talvez amplie um pouco mais as imagens de vocês, né? Ah, eu não vi sobre essa palestra. Se puderem compartilhar o link, eu agradeço dessa sua palestra, já. A gente manda de novo. Quando a gente mandar o aviso Tá sobre a na gravação, a inscrição. gente inclui esse link também. Ai, obrigada. Aí você recebe por e-mail, né? Isso, gratidão. Talvez devolva um feedback. Acho que foi um encontro de crescimento e de desenvolvimento. Boa. Muito bom, Helder. Esse é o Helder que eu gosto. Falaste, Carol, ah, que o grupo mais silencioso, né? Mas eu não sei por mim, né, ao menos, mas eu sinto, nas conversas também que a gente teve, que é um silêncio de muitas reflexões, Sim, que é mais do que inclui também a gente pensar o que que a gente está fazendo, né? No meu caso, o que que eu estou fazendo mais, trazendo as coisas que já fiz, o que que é, o que que não é, e sobretudo, ok, mas e como é que eu posso aprofundar mais isso? Como é que eu posso levar isso para as organizações de forma assim mais profunda, mais no sentido de ajuda? Como é que a gente pode contribuir mais? Então, eu fiquei com essas reflexões, acho que, né, o silêncio também é nesse sentido. Obrigada, viu? Gratidão. Não te conhecia, Jair, mas agora eu vou conhecer mais. Vou em busca. E vocês dois, meu casal, eu sou fã de vocês, então muito obrigada. Eu vou aproveitar também, então, que esses minutinhos e dizer que eu estou saindo cada vez mais apaixonada pela antroposofia. Que bom poder escutá-lo e ver o Jair se mexendo ao vivo, assim. É um ser humano, era um semideus, agora eu vi que que ele é humano. Então, que bom que eu sigo esse caminho, como isso toca o meu coração, como isso, tô até emocionada. Como esse breve cheiro desse contato me reconecta com a minha missão micaélica de estar aqui, sabe? Com esse lugar espiritual. Que bom. Gratidão. Obrigada. Obrigada a vocês por promover esse encontro e tocar tantos corações. obrigada, Cis. Acho que depois dessa fala da Cícia, também fiquei emocionada aqui. Eu acho que se Jair, se quiser dar um tchau, pessoal, a gente tem um minutinho, aí a gente encerra. Ah, gente, eu é que fico grato, né? Eu sempre, vocês podiam estar fazendo tanta coisa, mas estão aqui, né? Então, para mim é uma honra muito grande ter essa oportunidade de falar com vocês, né? O meu contato fica aí à disposição e com certeza a gente vai se ver pela aí, como se falava antigamente. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Obrigada, Jair. Obrigada a Obrigada. todos. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigada, Fernando. Bem-vindo. Obrigada, Obrigada, Carol. Beijo gente. para Valeu. vocês. Beijo. Muito bom. Até a Beijo para próxima. você. Fernando, Até obrigado. mais. Obrigado, Tchau, Carol. tchau. Obrigado. Boa noite, Tchau, tchau. obrigado. Jair.